Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, enquanto eu espero o pessoal começar a entrar, eu gosto de me apresentar. Às vezes você recebeu esse vídeo que alguém te encaminhou ou que você viu aí passar pela sua timeline, pelo seu feed. Meu nome é Melissa Marconi, eu sou psicóloga. Eu sou formada desde 2007, trabalho com pessoas desde 2003 e de 2, 3 anos para cá, mais ou menos quando começou a pandemia, eu comecei a pensar na situação de eu trabalhar dentro do digital. Por que trabalhar no digital? Porque a gente viveu uma questão da pandemia, né? Todo mundo isolado, todo mundo na sua casa. Eu fiquei impedida, né, há algum tempo de ter esse contato com as pessoas e entendi que a internet, que o digital, eles servem para isso, para que a gente rompa as barreiras, para que a gente passe pelas situações aí de distância física e a gente consiga chegar até as pessoas. Então, meu intuito aqui dentro é atingir cada vez mais pessoas e é claro que eu sempre preciso de vocês para isso, encaminhando, postando alguma coisa que eu faço, alguma live, encaminhando para alguma pessoa, que é sempre muito interessante para a gente atingir, né, essas pessoas. É claro que eu acho que vocês já sabem, eu trabalho muito com mulheres, então meu foco aqui até a live de hoje, né, é as dores de ser mulher. Então, vamos lá. Né? Por que eu resolvi falar sobre isso hoje? Vocês aí que me acompanham, vocês já perceberam que a gente já falou bastante sobre as mulheres. Então, na verdade, hoje eu vou fazer um apanhado geral de muitas coisas que eu já falei aqui dentro. Então, primeiro, eu vou começar falando... Eu fiz até uma live, eu tenho uma live falando dessa questão específica sobre as mulheres do passado. Como que era? Né? O que a gente sabe, a gente leu, a gente ouviu, né? As histórias das nossas mães, das nossas avós, o que a gente tem a percepção? Que a mulher, ela não era realmente, há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, ela não era considerada um indivíduo. Então, elas demoraram muito tempo para ter o direito de voto, para ter o direito do trabalho, para ter o direito até da herança do marido, né, dos bens, quando o marido morria, teve uma época que ela não tinha direito. A mulher demorou um tempo para ser alfabetizada, para poder estudar, porque realmente ela era vista. A mulher era vista, tanto que tem relatos, né, de que lá atrás, muito lá atrás, quando se tinha um filho homem, era muito comemorado, porque ele ia perpetuar o nome. E quando tinha uma filha mulher, aquilo era um pouco de motivo de desgosto. Então, para vocês começarem a entender, por que é importante a gente entender essa questão lá de trás? Porque por mais que a gente tenha se libertado, né, de algumas coisas, hoje em dia essas coisas não acontecem de fato, mas por mais que a gente tenha se libertado, muitas vezes a gente carrega essa energia da nossa impossibilidade. Então, eu comecei falando das mulheres lá de trás, das impossibilidades e das lutas e das batalhas que nós fomos vencendo conforme o tempo foi passando. Quais? Conseguimos ter o direito de estudarmos, coisa que nós não tínhamos, isso era um absurdo lá atrás, uma mulher estudando, então conseguimos o direito de estudar, conseguimos o direito de sair de casa para trabalhar. É claro que esse direito ele foi conquistado a duras penas e até hoje ele é muito sentido pelas mulheres e eu já vou chegar lá, certo? Conseguimos o direito do voto, então participamos hoje da política mais ativamente, até nos candidatando, né, tendo agora presidentes mulheres, que era uma coisa que realmente não existia. E aí... O que eu enxergo? Vocês já sabem, quem me acompanha já sabe, que eu trago muito aqui a questão do que eu vivencio na clínica.
Por quê? Porque lá eu atendo muitas mulheres, eu sou mulher, minha mãe era mulher, e eu escuto as dores, e essas dores elas são muito parecidas, muito parecidas. Qual? A primeira dor que a mulher enfrenta, hoje menos, tá? Mas a primeira é no mercado de trabalho. A gente está lutando por essa igualdade, porque realmente somos iguais, somos diferentes, né? Temos as nossas diferenças, é natural, mas essa diferença ela não tá ligada realmente ao gênero, ela tá ligada ao indivíduo, né? Eu sou diferente de você, que é diferente da outra, e isso foi associado muito ao gênero. Então, estamos lutando por essa igualdade salarial, então ainda temos essa dificuldade, porém, nós já saímos para trabalhar muito mais leves, vamos dizer assim, né? O começo da dor da mulher, ela é no casamento. Então, vou começar pelo casamento. O que acontece, né? Por mais que a gente tenha se desvencilhado daquela mulher lá do passado, que bordava, que cozinhava, que limpava a casa, que ficava servindo o marido e os filhos, no final das contas, a gente sonha em construir essa família. Claro que hoje uma família configurada de uma maneira muito diferente, mas realmente é um sonho. E dentro desse sonho, a gente também acaba se colocando numa posição do conto de fadas, da princesa, né? Que vai ser cuidada pelo príncipe, pelo marido, ele vai nos fazer feliz, ele vai trazer a felicidade eterna para nossa vida. E aí, quando a gente chega no casamento, o que acontece? Começam as primeiras grandes frustrações da vida da mulher. Ela começa a entender que aquele casamento não é como ela pensava. Ela não vai ter um romantismo todos os dias, ela não vai ter um homem, no caso o marido, que vai fazê-la feliz. E aí a gente começa a se decepcionar. E dentro dessa frustração, o que algumas mulheres fazem? Não vou falar todas, mas alguma maioria que eu já escutei, essa fala foi muito comum. Ela vai para a maternidade. Então agora que eu vou ser mãe, que realmente é um dos sonhos muito grandes que a gente tem, não são todas as mulheres e tá tudo bem, tá? Não quero ter filhos, ok. Hoje nós temos essa liberdade também, ainda é um tabu, mas temos. E aí a mulher, ela engravida e ela faz um cenário mental, até porque esse cenário mental ele é meio que uma nuvem que fica em volta da gente, dizendo que a maternidade é uma coisa muito, muito bela, muito bonita. E aí começa a segunda leva de grandes frustrações e grandes dores da mulher. Por quê? O que acontece com a mulher de hoje? Ela vive, é o que eu sinto, né, todos os dias ali na clínica, ela vive uma autocobrança gigantesca. Então a mulher, ela foi acumulando papéis na vida dela, esposa, mãe, professora, profissional, amiga, filha, então fitness, ela tem que ser fitness, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo e sempre com um sorriso no rosto. Temos um agravante, né? A gente tem a rede social. A rede social, ela mostra fragmentos da vida do indivíduo, só que desses fragmentos nós construímos a vida de uma pessoa. Quando a gente constrói, a gente acha que a vida da pessoa é muito fácil, é muito simples e é muito maravilhosa, o que não é real. E aí nós começamos a grande comparação na nossa vida. Nós sentimos, quando começa essa questão da maternidade, quando um filho nasce, que não é aquilo que a gente imaginava. Por quê, Melissa? Porque quando nasce um filho, para quem não é mãe ainda, a gente não vai amá-lo incondicionalmente? Vamos, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acredito que seja o maior amor que a gente possa sentir mesmo na vida. Mas é só amor? Será que é só isso que a gente sente quando começa a maternidade? Ou a gente sente um cansaço extremo,
uma exaustão muito grande, uma autocobrança gigantesca de que, mesmo eu tendo um filho e estando muito cansada, eu preciso manter minha casa em ordem, minha vida em ordem, eu preciso ir na academia, eu preciso trabalhar, que nós vamos entrar nesse ponto. E aí a mulher, ela começa a perceber que nem a maternidade está fazendo ela feliz. E aí, para onde ela desvia essa frustração? Para o marido. Então, cadê aquele pai que vai me ajudar? Ele vem ajudar? Hoje tem uma mudança já acontecendo. Ela não é como nós gostaríamos que fosse, mas ela já aconteceu. Então, na geração dos meus pais, dos meus avós, um marido, ele não passava nem perto de uma fralda. Era uma heresia, um absurdo ele ter que trocar um filho. Hoje, na nossa geração, o homem até troca, mas não talvez como nós gostaríamos, e aí começa um embate muito grande. Porque nós nos sobrecarregamos, isso é real, essa dupla, tripla jornada que nós fazemos, e aí nós passamos a exigir que o homem, ele acorde o nosso marido, o pai do nosso filho, e faça muitas coisas que nós entendemos que ele deve fazer. Por que eu falei nós entendemos? Porque toda essa mudança que foi acontecendo na vida das mulheres, desde lá de trás, das mulheres lá no passado até hoje, foram mudanças para nós. São mudanças de dentro para fora. Nós fomos, o homem, ele foi observando essa mudança. Mas eu não sei se ele desejou essa mudança. Eu não sei se ele estava apto, se ele queria muito essa mudança. Não existem homens que reclamam que a mulher sai para trabalhar. Eu tenho certeza que não. Alguns sim, alguns nem permitem que ela trabalhe, né? Mas hoje é a minoria. Mas o homem, ele não tá com o entendimento que então aumentou ali a sobrecarga, tem que aumentar aqui para mim também. Eu também tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí, no primeiro ano da maternidade, primeiro, segundo, começam as grandes crises também do casamento. O casamento já não estava lá aquela coisa. Então eu vou, talvez até inconscientemente, né, atrás da maternidade para ver se melhora aquela questão familiar. Um filho, né, é realmente ele separa aquele casal, não propositalmente, porque aquele filho precisa de muitos cuidados. Então, ao invés de eu olhar para o meu marido, estamos olhando para aquela criança. E realmente o casamento ele fica abalado. Fora isso, vem todas essas cobranças. De ele é pai também. Eu tô dizendo que essas cobranças são errôneas, tá? É tudo errado? Não, de maneira nenhuma. Só que eu também sei que quando a mulher ela entra nessa cobrança, não vou falar todas, mas eu acredito que a grande maioria, ela já entra brigando. E aí ela já entra sem razão. E aí vem o próximo impasse, a próxima dor que a mulher vai sentindo, passando esses primeiros 1 ano, 2 anos, né, às vezes menos, da maternidade. Ela volta ao trabalho. Ou ela decide trabalhar de verdade, né? Aí ela não trabalhava, mas agora eu decido trabalhar. Então são muitas coisas que passam na cabeça da mulher. Primeiro, que é o principal, a culpa. A culpa, mãe e culpa, eu sempre falo que mãe e culpa anda de mãos dadas. A gente se torna mãe, a culpa vem avassaladoramente na nossa vida. Porque tudo que a gente vai fazer, porque apesar de hoje em dia muita coisa ter mudado, estamos muito ligadas energeticamente às mulheres lá de trás. Elas são nossas ancestrais, né? Não tem como não sentirmos. Então sentimos a culpa. Estou fazendo errado, estou abandonando meu filho, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, um indivíduo, eu quero minha vida, eu quero minha independência. E aí nós começamos a viver um impasse muito grande, e esse impasse ele vai provocando um desgaste, né? Drena
a nossa energia, que é muito grande, mas ela drena. E aí eu tô trabalhando no piloto automático. Eu sempre falo, né, para vocês, até a jornada que eu tenho, né, é uma jornada que a gente poderia também chamar de saia do piloto automático. Porque a mulher, ela entra num piloto automático. Então ela acorda cedo, ela corre, ela deixa pronto a comida, ela sai, ela vai trabalhar, ela se mata de trabalhar, ela volta, aí ela faz almoço, ela almoça em algum lugar, aí ela busca o filho na escola, ela começa enlouquecidamente a fazer janta, eu preciso fazer eles dormirem, porque a gente sente isso. E aí acabou o dia. E aí no final das contas, amanhã vai ser tudo igual e depois tudo igual, e a nossa vida começa a ficar sem sentido. Quando a nossa vida começa a ficar sem sentido, onde vamos? No nosso marido. Aí a gente quer que ele melhore a nossa vida. Você precisa me ajudar. Se você me ajudar, você vai melhorar a minha vida. Se eu não tivesse que trabalhar, a minha vida ia ser melhor. Será que é isso mesmo? Será que realmente os nossos problemas, as nossas frustrações do indivíduo como um todo, tá? Não só da mulher, tá ligado às outras pessoas? Está ligado ao meu filho, ao meu marido, ao meu trabalho, ao meu chefe, à minha mãe, à minha tia, à minha irmã? Será mesmo? Não é uma responsabilidade muito grande eu achar que o outro, ele deveria me fazer feliz? Eu sempre falo uma coisa dentro da clínica, porque quem entra num processo terapêutico tá buscando se conhecer. E é um processo muito trabalhoso, muito complicado, muito árduo. A pessoa tem que estar muito dedicada ali para que ela saia dali se conhecendo bem. Nesse processo de autoconhecimento já é muito difícil eu descobrir o que me faz feliz, porque é difícil. Eu não sei se você já se perguntou, você sabe o que te faz feliz? Esquece os outros. Você sabe o que te faz feliz? Talvez você demore para responder ou você não me responda. Então, se você não consegue ter uma ideia do que te faz feliz, como que o outro vai ter uma ideia? Mas, Melissa, se ele chegasse em casa e lavasse a louça, ou se ele trocasse a fralda do meu filho, ou se de repente ele bancasse mais a casa e eu precisasse trabalhar meio período, eu acho que eu não seria tão infeliz. Olha, acredito eu que poderia até te ajudar. Mas eu não sei se resolveria todos os seus problemas. Por quê? Porque o que resolve realmente, de fato, os nossos problemas? É como eu enxergo o meu problema. Por que eu digo isso? Porque você pode chegar para mim hoje e estar com uma unha encravada, certo? E você tá aqui urrando de dor, chorando, indignada que a sua unha tá encravada e que você não aguenta. E eu posso atender logo em seguida uma mulher que acabou de passar por uma cirurgia de câncer, né? Vamos pôr aí a retirada de uma mama, que é uma coisa muito difícil para a mulher, e ela não estar nesse sofrimento. A gente consegue medir sofrimento? Não. Sofrimento é sofrimento. Cada um sofre de um jeito, certo? Não tem maior e menor. Porém, o que mudou entre essas duas pessoas? Cada uma enxergou o seu problema de uma maneira diferente. Uma com mais potência, apesar de teoricamente ser um problema menor, e a outra encarou esse problema de uma maneira mais leve. Então, como que você está encarando os seus problemas? Você já parou para pensar nisso? Se você está dando muito peso, eu atendo muitas mulheres, né? Então, esses dias, eu estava atendendo uma paciente minha e eu vou comentar mais ou menos como é que é a rotina dela para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, ela não trabalha, mas ela tem 2 filhos. Mas é uma loucura, ela não tem quem ajude ela em casa. Então ela acorda de manhã, leva um não sei aonde, outro não sei aonde. Ela corre. Com eles chega, faz almoço, corre, dá almoço pra eles
E aí ela leva eles na escola. O que ela vinha fazendo? Aí ela voltava correndo, ela passava roupa, ela passava pano na casa todo dia, todo dia. Aí ela adiantava, né? A gente tem uma mania de adiantar as coisas que a gente não adianta porcaria nenhuma. Aí ela começava a adiantar. Aí 5 horas, chegou a hora de buscar minhas crianças na escola. Aí vira aquele rolo de novo. Aí busca na escola, aí faz janta, aí dá banho. Acabou o dia. E aí eu virei pra ela e falei, viu? Você precisa passar pano na casa todo dia? Todo dia? Ai, preciso. Tá muito sujo. Mas assim, todo dia? Não tem nenhum dia que você gostaria de chegar na sua casa... Ai, peraí que minha filha tá chorando. Não tem nenhum dia que você gostaria de chegar... Tá vendo? Vida real, gente. Eu tô aqui na live, minha filha tá chorando ali e vamos continuar. se não for nada grave, a gente continua. Então, ela precisava passar o pano na casa todos os dias? Aí, ela passou 15 dias, ela chegou na clínica, porque já é uma paciente que eu tô dando alta, ela chegou daí 15 dias, ela falou pra mim, tô livre. Eu falei, jura? Por quê? Né? Que eu queria saber o que tinha acontecido. Ela falou, Melissa, parei de passar pano na casa todo dia. Então eu chego em casa, eu tomo um banho, às vezes eu leio um livro, às vezes eu deito. E ela se sentiu livre com um simples movimento. Simples movimento. Por quê? Porque ela estava no piloto automático. As dores, as nossas dores, gente, eu sou casada, como todas vocês, eu tenho filhos, eu entendo perfeitamente o que vocês sentem. Não é uma coisa da boca pra fora. Eu também já cobrei muito meu marido. Eu também já tive uma birra enorme de sair para trabalhar e largar meus filhos em casa. Só que eu fui transformando essas questões dentro de mim. Como que foi essa transformação? Primeiro, tudo que eu preciso, né, eu acabo pedindo, conversando. Não são muitas coisas, porque nós somos multitarefas mesmo. A gente costuma fazer tudo muito rápido, tudo muito do nosso jeito, e eu não me sinto sobrecarregada. E quando eu saio para trabalhar, eu não consigo pensar que o meu trabalho é um peso. Ou que é um abandono. Eu estou abandonando, tá difícil aqui minha blusa, né, gente? Que eu estou abandonando meus filhos. Um dia, eu tenho um filho de 13 e uma menina de 5. Um dia minha filha perguntou pra mim, por que eu trabalho tanto? E aí, eu ia dar aquela respostinha de praxe, sabe? Que todo mundo dá, porque a mamãe tem que pagar a escola, boleto e tal. E eu fiquei pensando, eu não posso fazer isso com ela. Eu não posso fazer com que ela absorva que o trabalho é uma coisa, né, pesada. E eu falei, não, filha, a mamãe gosta muito de trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto muito de trabalhar. E não é mentira. Ponto. O que eu tô ensinando já para minha filha? Filha, se você quiser e gostar muito, trabalhe. Não é teu marido, não é teus filhos que vão te segurar. Não é culpa de ninguém. É culpa do meu marido, né? Meu marido não banca a casa, então eu tenho que trabalhar. Não é culpa, isso não é culpa. Então, eu venho percebendo que as mulheres, nas diversas fases da vida dela, então eu tenho pacientes desde namorando até pacientes viúvas, ou já numa fase muito idosa. Então eu tenho paciente de 14, 15 anos, até uma paciente minha que tem 88. Então eu consigo, ali dentro daquele ambiente que pra mim, né, como eu falo sempre pra vocês, é um privilégio muito grande, eu consigo passear por dentro de todas as fases das mulheres. E o que eu enxergo? A gente está arrastando muitas dores. A gente está trazendo tudo como um peso. Então é um impasse, né? Ora
eu quero uma liberdade total, eu quero ter minha independência financeira, eu quero trabalhar, mas ora, eu queria estar em casa de chinelo, cuidando dos meus filhos, limpando a casa, fazendo um bolo 3 horas da tarde. Você já parou para pensar no que você quer? Melissa, é muito pesado eu trabalhar. Ok, você parar de trabalhar tem consequências, com certeza, de diversas formas, inclusive materiais, né? Você vai deixar de colocar aquele dinheiro dentro de casa e isso pode causar alguma coisa. Você tá preparada? Você prefere? Porque é uma escolha. Quando a gente entende que é uma escolha, então eu não sou obrigada. Eu estou escolhendo. Vou contar outra história para vocês sobre escolhas. Uma vez eu recebi uma paciente, ela queria muito, muito, muito se separar. E ela vinha com uma fala que o marido era uma pessoa muito difícil, que ela tinha medo dele matar ela se ela se separasse e tudo mais. Então, quando ela enxergou a vida dela desse jeito, o marido, né, não permitindo essa separação, como que ela se sentia? Presa. Então ela estava presa, ele estava prendendo ela. Ele estava prendendo ela. Um dia ela virou pra mim e falou, não, ele vai me matar. Eu falei, como você sabe que ele vai te matar? Ah, porque ele é muito nervoso. Tá, ele já te bateu? Não. Então, da onde você tirou que ele vai te matar? Mas você já tentou e houve uma ameaça muito grande, algo real? Não. Qual foi o fim da história? Ela entendeu que ela estava naquele casamento, não era porque ela estava presa, é porque ela não conseguia se separar. Por diversos motivos. Porque ela tinha medo, porque a grande parte da parte financeira era do marido, então ela tinha medo de como ia ficar a situação financeira dela. Ela tinha medo se ela estava tomando a decisão certa, tinha filhos no meio. Então, sim, então ela não estava obrigada nesse casamento. Então, quando eu começo a prestar atenção e enxergar que eu não estou obrigada a nada, nem a trabalhar, nem a limpar minha casa, eu talvez esteja me obrigando, então eu tenho que me libertar de mim. Você já foi dormir com a louça na pia? Ai, Melissa, eu não durmo, eu não consigo. Tá, por quê? Ai, porque eu não consigo. Tá, mas amanhã, a hora que você acordar, dá tempo de lavar? Dá, mas eu não... Então, peraí, você já parou pra pensar quando você vai lavar a louça, se você tá afim de lavar a louça? Naquele momento, você pode lavar amanhã, a louça fica ali. Mas não, né? A gente vai funcionando, porque eu também me incluo, tá, gente? A gente vai funcionando como um general da gente mesmo. E a gente culpa os outros, né? Não, meu marido. Porque ele não me ajuda. Porque, gente, homem é tão prático. Oi, amor, por favor, lava a louça, depois eu lavo. Ele vai lavar, mas não, a gente quer naquela hora. A gente não admite que seja na hora deles. E por que tem que ser na nossa hora? E por que tem que ficar tudo impecável? Não dá pra fazer tudo. Esses dias eu recebi uma paciente e ela virou pra mim e falou assim: olha, eu não estou conseguindo dar 100% no meu casamento, nem no meu trabalho, nem com os meus filhos. Eu falei, filha, mas já deu 300%. Mas você nunca vai dar 100% em tudo. Não tem jeito. Você tá querendo dar 100% em tudo na tua vida? Meu Deus, para com isso. Tua vida vai virar um fardo. Para de esperar que o teu marido te traga felicidade. Para de imaginar que a maternidade, ela é maravilhosa, ela não é. Ela tem um lado muito bom, mas ela tem um lado muito sofrido para a mulher. A gente opera, a gente dá mamar operada, que dói pra caramba. A gente tem que limpar a casa, a nossa vida tem que continuar e a gente tem um bebê ali que no primeiro a gente mal sabe o que a gente tem que fazer com ele. Aí a gente nunca teve uma criança e saiu para trabalhar. Aí a gente nunca, né, até ser mãe, fomos privadas de tomar um banho com calma, né?
Quem nunca tomou um banho com o filho no carrinho dentro do banheiro? Eu tomei 1 milhão de vezes. E é a coisa mais horrorosa do mundo. Porque você tá com o olho no gato e o outro no peixe. E é normal. E é assim que funciona. Melissa, mas o meu marido, ele não podia dar uma ajudinha? Como você pede pra ele essa ajuda? Você dá um berro e acha que ele deveria ter entendido, ele, que é um homem, que dentro da... Não tô justificando, tá, gente? Que dentro da ancestralidade dele, o homem mandava na casa. A mulher não abria a boca quando um homem estava conversando. Ele vem dessa linhagem. Então, realmente, ele não vai hoje. Os homens daqui pra frente, o meu filho, o filho do meu filho, eles já vão ter uma outra ideia. Até porque hoje o meu filho, os filhos de vocês, eles vivenciam essa mãe moderna. Que na minha época era... Na época da minha mãe, era mínimo. Na época da minha avó, então, imagina. Não existia. Então, vocês estão entendendo que é um processo? Que a mulher, ela vai se juntando de nãos. Hoje eu tava com uma paciente e ela tá com filhos adolescentes, né? Também tenho um, então sei muito bem como funciona. E tá com alguns problemas da adolescência mesmo com eles. E aí eu falei assim, viu? E a gente tava falando das atividades dela e eu falei, e a sua academia? Ai, você acha que eu vou entrar na academia agora? Eu falei, por quê? Ah, porque tá um caos em casa. E... eu falei, eu não captei, né? Aonde você tá falando, eu não consegui captar o que você tá querendo me dizer. Ela falou, mas imagina as pessoas pensando que eu tô na academia e meu filho tá dando esse mega trabalho. Eu falei, e daí? Você não pode na academia? Ah, então porque a bonitona tá lá na academia, o filho tá lá fazendo, desculpa a palavra, merda. Você não pode ir na academia? Olha isso! Que homem na face da terra deixou de ir numa pescaria pensando, tá? Ah, meu Deus, mas né, estamos numa fase aí de adolescente, eu tenho que ser mais presente. Eles não pensam isso. Será que eles estão tão errados? Será que é a gente que tá certo o tempo todo? Por que a gente não se liberta? De quem? De nós Quando a gente começa nós começamos a nos olhar como indivíduos, o mundo muda. Todo o respeito que eu espero que alguém tenha por mim, eu preciso ter por mim primeiro. Não tem nada na nossa vida que aconteça fora que não acontece dentro primeiro. Então, como que eu exijo que alguém me respeite, que alguém me dê cargos, se eu, de repente, não acredito que eu dou conta? Melissa, mas é tão simples assim? É. Muito simples. Não é tão difícil assim. Mas o que eu tô mostrando para vocês é que essa mudança, essa libertação, ela é de dentro para fora. Essas dores que as mulheres vivem, ela é de dentro para fora. Ela tem que ser sanada, curada de dentro para fora. Ninguém vai vir curar para você. Ninguém vai vir falar para você e falar, viu, pode ir na academia, tá? Ninguém vai virar para pensar, falar, nossa, ai, ela aqui na academia, que absurdo. Não vai adiantar. Eu vou contar uma história para vocês. Como sempre tem gente nova por aqui, então, às vezes, para quem já me conhece, essa história talvez fique repetitiva, mas eu acho importante eu falar, tá? Eu tô aqui, né, hoje, dentro do digital, por um motivo. Quando a minha mãe ficou doente, minha mãe teve um câncer aos 50 anos, 49 anos,
Em 2 anos ela faleceu, ela teve um câncer de mama. E ela disse pra mim, quando ela descobriu, que ela não tinha sido feliz. É difícil você ouvir isso, né? Sabendo que a pessoa tá vivendo um momento e que talvez ela morra. Todo mundo vai morrer, né? Mas quando alguém tá doente, a gente pensa mais nisso. Só que a minha mãe não teve tempo. Em 2 anos ela faleceu, então ela teve, né? Mas aí, quando ela descobriu que ela não tinha tempo, ela não conseguiu fazer muita coisa. Essa frase da minha mãe, ela me acompanha desde aquela época, 17 anos atrás, até hoje. Então, qual é a minha intenção aqui dentro? Eu não quero que ninguém morra infeliz. Porque talvez a minha mãe tenha sido infeliz porque ela não conseguiu se libertar dela mesma. Ela não conseguiu talvez se libertar do papel, assim, 99% mãe. Ela achou que ela talvez não podia procurar a felicidade dela porque ela tinha filhos para criar, como se isso fosse um absurdo, né? Eu tenho que criar, depois eu vejo o que eu faço com a minha vida. Não. A criança, ela absorve aquela tristeza também. Então, é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Eu quero que vocês busquem a liberdade de vocês agora, porque a liberdade tá ligada à felicidade. Se eu tenho liberdade de fazer o que eu tenho vontade, eu sou feliz. E não venham achando que a felicidade de vocês, de repente, pode até estar, tá? Mas tá ligada ao fim do relacionamento, à troca do emprego. Eu acho que vocês podem até procurar. Mas a gente troca de problema. Trocar de marido é trocar de problema. Trocar de emprego é trocar de problema. Eu acho que tem que vir de... Acho não, tá? Eu acho que isso eu não posso usar acho. Eu tenho certeza que é de dentro para fora. Fui dar uma palestra numa escola hoje para crianças, adolescentes, né? E a gente tava falando de projeto de vida, profissão. E eu falei uma coisa que é uma coisa que eu penso bastante. Se o cara que coleta lixo, ele acorda todo dia e ele pensa assim, nossa, lá vai eu mais um dia no meio do lixo, a vida dele vai ser pesada, eu não tenho dúvida. Agora, se ele entender que o trabalho dele, o papel dele na sociedade, na comunidade, ele é muito importante, porque ele ajuda muito na saúde da comunidade, da população, porque o lixo não acumula e aí a gente não tem as doenças que podemos ter. Se ele entender isso, você concorda que o trabalho dele vai ser menos pesado? Se eu entender que, vamos colocar hoje aí 90, 85%, os filhos e a gerência da casa é nossa, será que vai ficar pesado? Será que a gente vai se sentir usada, sugada? Por que a gente se sente assim? Eu sempre falo, a gente tem o dom, a energia, Deus nos colocou nesse mundo com a energia para gerar uma criança, um ser humano. Vocês acham mesmo que nós somos qualquer coisa? A gente tem uma energia muito poderosa, a gente não usa metade, mas nem 1/10, eu acho, dela. E eu não posso entender essa energia e todo esse comando que a gente coloca na vida dos nossos familiares, nosso marido, dos nossos filhos, como um privilégio? Porque se eu enxergo como um privilégio, fica pesado? Olha, o peso ele tá muito dentro, né? Então, quase todos os dias eu tô na clínica 7, se eu tiver 40 minutos de almoço é muito. Claro que eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Eu não tenho minha mãe, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda. Então eu chego, o almoço tá pronto, eu sento, almoço, cato minha filha, levo pra escola, volto pra clínica. 5 horas eu acabo meu expediente na clínica, pego minha filha. De segunda eu tenho paciente online, de terça eu tenho vocês aqui na live, de quarta eu tenho um compromisso. É uma loucura. Minha filha jantou,
Eu arrumei a janta, eu fiz tudo, meus filhos jantaram, meu marido jantou. Eu tô escutando agora, meu marido tá dando banho na minha filha. Mas eu ainda tenho bastante coisa pra fazer aqui. É um peso? Vocês acham que eu pedi pro meu marido dar banho na minha filha? Não. E não teria problema algum eu acabar a live e fazer isso por ela. Por mim, pela minha família, pelo que eu sempre quis. Não é um peso. E quando você vai fazendo de uma maneira de dentro do coração para fora, as pessoas te ajudam, te acompanham. Vocês estão entendendo que muitas dores que nós temos na nossa vida, ela está ligada à forma que a gente enxerga e algumas coisas que a gente ainda não se desprendeu do nosso passado? Não precisamos sentir culpa. Teve uma moça que é a Alana, olha só o que ela escreveu. Comecei a olhar para mim em primeiro lugar. Antes achava que era egoísmo, mas fui percebendo que eu precisava mudar. É isso. Eu pensar em mim em primeiro lugar, então eu separar aí 2 horas, que é pouco, tá, gente? 2 horas da semana para fazer minha atividade física, mais 1 hora que eu vou fazer minha unha, mas de vez em quando que eu pinto a raiz do meu cabelo, faço alguma coisa, que dê aí 4 horas numa semana, que não é muito. Por que eu preciso me sentir culpada por isso? Eu trabalhar aí 8 horas por dia, por que eu preciso me sentir culpada? Eu tô perdendo? Não, eu tô ganhando. Meus filhos estão perdendo? Não, meus filhos estão ganhando. Por quê? Eu vou explicar uma coisa pra vocês que eu aprendi na minha vivência, tá? A minha mãe, ela era uma mulher muito simples. Minha mãe tinha até a 4ª série, ela não tinha nem estudo direito. Mas ela era uma mulher muito forte. Só que ela nunca precisou me dizer que ela era forte. Ela não precisava falar isso pra mim. Eu via. Em tudo que ela fazia. Tudo. Ela recebia gente em casa. Quando era pra fazer todo mundo com almoço pra um monte de gente, ela ia pra cozinha, ela fazia. Sempre muito disposta, sempre muito alegre, sempre muito feliz. O que eu aprendi? Isso. Ela teve a infelicidade dela? Teve. Só que essa questão da família, ela puxou muito pra ela. E era uma coisa muito prazerosa, muito fácil, não era um fardo. Eu não me senti um fardo na vida dela, muito menos meu irmão. Então, como você vai fazer para o seu filho não se sentir um fardo? Até mesmo para o seu marido não se sentir um fardo. Você vai falar, olha, oi, tudo bem? Bom dia, você não é um fardo na minha vida. Não muda nada. Você precisa mostrar. E mostrar é fazer, é viver, é mostrar fazendo. Não tem outro jeito. Ninguém aprende de outro jeito. A gente até aprende lendo, mas quando a gente vive, a gente aprende para sempre. A gente não esquece nunca mais. O que eu quero de vocês? O que eu espero de vocês? O que eu espero de quando eu tô aqui e aí entra bastante gente? Eu fico bem feliz, que é difícil, é um horário difícil, né? Todo mundo tá correndo. Eu quero que vocês saiam do piloto automático. Eu quero que vocês sejam felizes com as coisas simples da vida. Eu não sei se vocês sabem, tá? Eu comecei, né, a fazer as coisas aqui no Instagram. Claro que é um pouco do tempo que eu tenho, que eu me dedico, que eu posto conteúdo durante o dia, abro caixinha, respondo, faço as lives, né? Ela não é muito interativa, porque eu sei que todo mundo fica muito reflexivo, todo mundo fica pensando, mas eu criei uma maneira, tô criando cada vez mais, vai ter muito mais coisa,
uma maneira de chegar mais perto de vocês e de uma maneira muito mais acessível. Então, eu falei no começo da live, eu tenho uma jornada, né, eu não sei se eu posso falar um curso, tá? São 10 videoaulas, você assiste quando e como você quiser. Cada videoaula tem 10 minutos, 15 minutos, porque eu sei que não dá pra gente sentar e ficar 1 hora assistindo. Mas a minha intenção, então o nome mesmo diz, é transformar a sua vida, principalmente a vida da mulher, com todas essas dores que eu tô falando. Então, eu vou trazer você mais para perto nessa jornada e vou fazer você refletir e pensar muito mais a respeito da sua vida e do seu dia a dia. Por que ela é acessível, tá? Hoje, o valor de uma sessão gira em torno de R$200, uma sessão, tá? Não só comigo, em qualquer lugar que vocês podem perguntar. E eu sei, né? Eu tava até comentando com uma pessoa, eu sei que não é uma coisa acessível, barata para muita gente. Claro que tem gente que tá precisando e isso vira prioridade e é normal. E essa jornada eu fiz realmente com um valor muito acessível, para que vocês consigam ter um pouco mais disso que eu tô trazendo para vocês, mas um pouco mais individualizado. Mas, Melissa, você não tá conversando comigo. No final das contas, eu tô, tá? Porque eu gravei essa jornada como se eu estivesse olhando para uma paciente minha, que é a mulher com todas essas dores. Quanto custa essa jornada? Custa só R$197. E aí você vai ter aí, a gente calcula essas 10 videoaulas, porque você vai assistir uma, vai dar um dia, 2, assiste outra, porque precisa ter realmente o tempo da reflexão. Uns 21 dias. Então você vai ter 21 dias aí comigo por R$197, que você pode dividir. Eu fiquei com dúvida, Melissa, você pode me procurar, porque é uma das formas. Então, o que nós vamos ter? Muito em breve, tá? Nós vamos ter... Ai, a Jéssica tá fazendo, ó. Ela tá fazendo a jornada e ela já me falou que ela tá gostando muito, eu fico muito feliz. O que vai ter? Então, a gente tem a jornada, nós vamos ter um curso, que ele é mais extenso, tá? Que também você vai assistir na tua casa quando você quiser. A gente vai ter grupos terapêuticos, então um grupo de 5 pessoas online, que eu vou estar lá e eu vou estar ao vivo com vocês, e a gente vai ter uma mentoria. A mentoria é VIP. A mentoria sou eu e você online, e a gente vai ter sessões durante 12 semanas, os grupos terapêuticos também, tá bom? O grupo terapêutico, o curso e a mentoria, eu acredito que dentro de uns 2 meses, no máximo, a gente já começa a soltar para vocês comprarem. Lembra que tudo passa no cartão, tudo divide, que é muito diferente lá da terapia, que não dá para eu ficar passando no cartão e dividindo, é outro processo. Mas aqui no digital, dá. Então, eu vou encerrar essa live de hoje, primeiro, sempre agradecendo vocês por terem ficado aqui esse tempão, aí deu quase 50 minutos. Vou postar agora nos stories o link da jornada, tá? Então, encaminhe essa live para aquela amiga, para aquela prima, para a irmã, para a tia que você acha que precisa ouvir algumas coisas daqui. E também o story, vou postar no story o link da jornada, tá? Eu quero muito que vocês assistam, eu quero muito que que eu consiga chegar cada vez mais em mais pessoas. Eu sei que não é da noite pro dia, eu sei que é um trabalho aqui de formiguinha, que eu tô vindo, tô fazendo com o maior prazer do mundo, mas eu sei aonde nós vamos chegar com tudo isso e, claro, com a ajuda de vocês. Tá bom? Então, ótima semana para vocês. Segunda-feira que vem aqui em Itápolis é feriado, então eu ainda não sei se eu vou fazer live terça, tá? Mas vocês vão me acompanhando aqui na rede social para ver se eu vou postar alguma coisa ou não da live de terça, tá bom? Então, muito obrigada, boa semana e a gente se vê.